Hoje nós vamos falar de um assunto muito específico, bastante importante, a prova do ICMS para auditor fiscal. Os alunos perguntam muito, professor, qual que é a dica? O que o senhor faria no dia da prova? Amigo concurseiro, amiga concurseira, bem-vindo a esse importantíssimo vídeo que eu trago para vocês. Por favor, não esqueça de ativar o sininho no meu canal para você receber as notícias dos meus futuros vídeos. São vídeos sempre dedicados ao seu concurso, a você passar, se dar bem, virar um fiscal que nem eu. Muito sucesso! Hoje nós vamos falar de um assunto muito específico, bastante importante. Está chegando, é a sua prova do ICMS para auditor fiscal. Os alunos perguntam muito no meu Instagram, eles me mandam na minha caixinha de perguntas, professor, qual que é a dica? O que o senhor faria no dia da prova? O que o senhor traria de experiência da sua prova para a realização da prova do Pará? Que matérias o senhor faria primeiro? Que critérios o senhor levaria em consideração? Essa estratégia, meus amigos, é vital, é importante. Leve para a prova. Vamos discutir aqui. Se você discorda de alguma coisa, se você tiver uma outra ideia, está aberto aqui. Deixe nos seus comentários. Vamos discutir, vamos falar. Isso aqui é o que eu faria e também o que eu imagino, na minha experiência com um aluno médio, o que ele deve fazer. Eu escrevi na lousa aqui as matérias da prova número 1, da P1. É a prova 1, que será no sábado à tarde, do ICMS do Pará. É a prova de conhecimentos gerais. Para mim, dentre as duas provas, a P1 e a P2, a mais difícil, porque ela tem mais questões, caem as matérias que não estão diretamente ligadas ao assunto, quer dizer, a sua futura carreira. São matérias que você tem que ter conhecimento, às vezes, realmente só para a prova. Tá? Caem algumas matérias extremamente pesadas, que as bancas realmente elas entregam enunciados muito grandes, leituras de alternativas gigantescas, dificuldades na hora da matemática, porque cai estatística e matemática. Tudo isso você tem que levar em consideração. Então, vamos conversar sobre o assunto. Então, aqui as matérias que caem: português, matemática financeira e estatística, administração e ética na gestão pública, direito penal, civil e administrativo, direito constitucional, que tem uma turma de questões só dele, e tecnologia da informação. Tá? Aqui ela está na ordem, eu coloquei na ordem de número de questões. Eu acho mais fácil e depois nós vamos conversar. 20 questões de português, 20 de matemática financeira, 20 de direito administrativo, civil e penal, 20 de direito constitucional e 10 de administração, né, ética e gestão pública e 10 de tecnologia da informação. Professor, o que eu ataco? O que pensar? Primeira coisa que eu quero que você pense, algumas coisas, fatos relevantes. Primeiro, eu acho essa prova mais difícil. Segundo, essa prova ela tem mais questões, são 100 questões. Terceiro e muito importante, a prova tem um mínimo de 40% em cada disciplina. Ou seja, aqui estão os mínimos de questões que você precisa responder corretamente. Professor, precisa atacar então todas as questões? Sim. Professor, antes da prova eu precisaria ter estudado tudo? Sim. Não adianta se eu não estudei tudo e ir para a prova? Não, você vai perder seu tempo. Porque você não vai conseguir realizar o mínimo em cada questão. Se você acha que alguma dessas disciplinas foi irrelevante e é irrelevante para o dia da prova, não adianta. Então, o mínimo que você tem que ter é um preparo muito mais amplo para o dia da prova. E, no dia da prova, você tem que cuidar da sua prova de uma maneira geral, balanceada. Balancear o seu tempo em você poder atacar todas as questões. Provas que você não tem um mínimo por disciplina, elas permitem que você vá naquilo que você sabe mais. Estude aquilo que você gosta mais. Esta prova não é possível. Você precisa ter um mínimo de conhecimento em todas as questões. Derruba muito aluno? Demais. Vocês sabem disso. Se vocês estão no caminho de concurseiros há muito tempo, você já ouviu falar daquele seu colega que foi brilhante numa das provas,
mas numa outra prova ele acabou sendo desclassificado porque ele não teve um mínimo numa disciplina. Digamos que ele menosprezou a disciplina de estatística, ou menosprezou uma de direito, ou uma de TI, que cai em todas as provas, e normalmente o número de questões não é muito grande, se você não presta para uma área de tecnologia da informação especificamente, sempre cai, mas não uma quantidade gigantesca. Então, temos que atentar, quer dizer, primordialmente, discutir o mínimo para a prova que você tem que ter atenção. Você tem que ter uma prova que eu chamo balanceada. Você tem que trabalhar de uma forma a verificar o todo. Segunda questão muito importante, a administração do tempo. É uma prova de 5 horas, aparentemente de 100 questões daria para administrar, só que a banca, evidentemente, ela vai tentar te passar a perna, ela vai te entregar labirintos, obstáculos que dificultam que você resolva toda a prova em 5 horas. Mas, pelo menos, resolver o mínimo você vai ter que fazer. O que eu faço com o tempo? Bom, eu faria dessa forma. Você tem 5 horas, 300 minutos. Desses 300 minutos, eu tiraria 20 minutos para, no final das contas, para o meu gabarito. Trabalhar o meu gabarito com calma. No final, talvez eu tenha que chutar algumas questões. Então, guarde 20 minutos para o gabarito. Então, você teria 20 minutos, você teria 280 minutos para fazer a prova. Dividido por 100 questões, 2,8. Eu já fiz aqui a questão de matemática. 2 minutos e 48 segundos por questão. Tá? É mais ou menos o que você tem. Bom, eu tenho 2 minutos e 48 segundos por questão. Então, esse é o critério. Eu vou lá, pego a prova inteira, vamos lá. 2 minutos cada uma, se não der, eu falo para a próxima. Não é essa a organização que eu faria. Eu faria, agora, vamos aos critérios. Eu faria, primordialmente, eu consideraria realmente a nota de corte. É o meu primeiro critério. Então, significa que eu vou querer fazer uma prova equilibrada, que eu passe por todas as questões. Tá? Segundo critério, eu iria primeiro para as questões que são de respostas mais diretas. Eu não disse respostas fáceis. Eu disse que tanto o enunciado como as alternativas, eu não tenha grandes interpretações de texto, grandes cálculos. Bate o olho, responde. Posso não saber a resposta, mas também é rapidez. Saber a resposta ou não saber a resposta garante que a questão é rápida. E eu não usarei os 2 minutos e 48 segundos. Entenderam o critério? Então eu iria primeiro nas respostas mais rápidas, diretas, independentemente da facilidade ou da minha facilidade com a matéria. Eu iria tirá-las da frente para poupar tempo. Tá certo? Depois eu iria na ordem, verificando quais são as menos problemáticas, e ia chegar no final, que, na minha opinião, demandaria mais tempo, dá mais trabalho, tem um nível de dificuldade maior. Entenderam o critério da facilidade, da perda de tempo? Você vai acumulando tempo. Se você fizer uma escadinha de rapidez, você consegue chegar na sua última disciplina com um tempo acumulado das demais disciplinas, se você usou o meu método. Entendeu? Evidentemente que isso vai variar do aluno. Olha, eu tenho mais facilidade para essa. Por mais que seja mais difícil, mais trabalhoso, eu tenho mais facilidade. Mas, para mim, na média dos alunos, eu acho que a resposta está nessa classificação que eu vou fazer. Tá certo? Primeira matéria, dentro de tudo isso que eu te falei, todos esses critérios, primeira matéria que eu atacaria, peguei a prova, pá, vou atrás. Sem dúvida, tecnologia da informação. Está aqui. É a primeira matéria. Eu iria na prova de TI. No meu caso, nas provas que eu tenho acompanhado, as perguntas são alguma coisa de software, hardware, sabe, certificado digital, mas eu acredito que você não tenha grandes dificuldades de ler a pergunta, entender o que ele pede, ir para as alternativas, entender o que ele está dando de alternativas, de oportunidades de resposta para você acertar,
Eu acho que vai ser uma prova que você vai perder menos tempo e você vai ter condição de acumular esse tempo para as provas, para as questões mais trabalhosas. Eu faria primeiro tecnologia da informação. E outro critério que atende à tecnologia da informação é o número de questões. São 10 questões. Normalmente, quanto menos questões, eu tenho que acertar um número mínimo de 4. Quer dizer, eu só vou de 10, eu vou ter que acertar 4. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar, porque são menos questões, eu ainda tenho que acertar 4, entendeu? Aquele critério do mínimo. Acho que quando tem menos questões, tem menos quantidade para você ter que acertar, entendeu? Tem menos questões fáceis. Entendo que na prova, numa média, você vai ter 30 questões fáceis, 30 questões difíceis e 40% de questões em porcentagem. 40% de questões médias. Aqui você teria, então, menos questões fáceis para atacar, para alcançar o seu mínimo. Entendeu? Então, eu me preocuparia nos dois critérios, quantidade e rapidez, mínimo e rapidez para atacar. Primeira questão, primeira matéria para você atacar, pegou a prova, pode começar, tecnologia da informação. Segunda matéria que eu atacaria, já ainda no critério de quantidade de você ter que atacar o mínimo, não é uma matéria que você deu muita atenção, não é uma matéria tão importante, tem poucas questões, menos questões fáceis, eu atacaria administração e ética na gestão pública, sem falta. Ah, professor, pode ser que tenha... então, aqui é o número segundo. Está aqui, ó. Ah, professor, mas pode ser que tenha matéria que tenha questões muito trabalhosas, uma leitura, interpretação, ou seja, uma questão que eu não estudei, uma questão muito difícil, ou que o enunciado seja muito controverso, muito difícil, ele se desdiz, parece até uma questão que vai ser anulada. Pule, não perca tempo. Não perca tempo, você tem que aprender a pular. Para a prova, você tem que aprender a pular, você tem que aprender a chutar. Se você lê a questão, ela é grande, você quer atacar porque você acha que é das fáceis, não tem problema. Eu acho que na administração e ética você vai ter questões diretas. Mas se também você encontrar umas questões maiores, mais trabalhosas, seja bom de interpretação de texto. Vá para cima e conta as palavras-chave. Eu acho que aqui na administração e ética na gestão pública você vai encontrar menos questões mais controversas, menos questões mais difíceis, mais mal elaboradas ou extensas, em comparação com direito, com matemática financeira e português. Entendeu? São questões, eu acho que você vai encontrar menos, eu estou prevendo questões menos laboriosas. Eu ficaria com a administração e ética na gestão pública de número 2, tá certo? Mas, evidentemente, algum problema, alguma questão mais controversa, pula. Não esqueça que, às vezes, a banca joga lá questões mal elaboradas justamente para te prender naquele labirinto, você ficar pensando horas e tomar o seu tempo. O objetivo também é economizar tempo para as questões mais laboriosas. Como é português, por causa da interpretação de texto, com certeza cai, e como é matemática financeira e estatística, que são extremamente trabalhosas. Ao menos que você é do ramo e conhece muito, são questões extremamente trabalhosas. A gente chega lá. Qual que eu faria a próxima? Sem dúvida, eu estou indo para uma lógica em que são considerados, de novo, o critério de uma resposta direta, e também do nível de trabalho que essa questão pode trazer. Eu iria para direito penal, civil ou administrativo. Eu faria a terceira. Sempre pensando em economia. Acho que são 3 áreas que você vai poder, já estou entrando, que você vai poder economizar tempo. Tá? Que você vai ter respostas mais diretas ou pelo menos menos trabalhosas. Tá? Eu imagino que você vai para a terceira. Aqui você vai poder economizar muito bem. Aqui você vai economizar médio e aqui você vai economizar médio. Tá certo? Então eu iria para direito penal, civil ou administrativo. Depois eu iria fazer com certeza a parte de constitucional. Tá certo? Eu iria para a parte de constitucional. Você vai encontrar na parte de constitucional questões longas? Vai. Aqui você vai começar a utilizar um pouco o seu tempo. Mas eu ainda acho que ela tem menos interpretação, e porque você tem interpretação de textos em português, e ela é menos trabalhosa do que vai ser, aguarde, matemática financeira e estatística. Caracteristicamente, essa prova de matemática financeira e estatística, com muitas questões,
elas são muito trabalhosas e são para derrubar o aluno. Entendeu? Então venha para o direito constitucional, tá? Administre o seu tempo. Ainda em direito constitucional, tente fazer as questões em menos de 2 minutos e 48 segundos. Tá? Por fim, eu iria para, sem dúvida, português. Você tem interpretação de textos, você tem questões mais fáceis e mais diretas, que são de gramática, então da interpretação te pegaria um pouco mais de tempo, tá certo? Você já vai usar, você vai poder gastar um pouco daquilo que você economizou. Por fim, eu iria para matemática financeira e estatística, a sexta. Mas, professor, a última? Sim, a última, 2 motivos. Você acredita em matemática financeira e estatística, a prova que pode te pegar, pode te derrubar. Mas eu estudei isso. Tudo bem. Então, você pode rearrumar. Se você é do seu gosto pessoal, você é melhor de matemática financeira e estatística, em vez de você atacar direito constitucional, você troca. Joga matemática financeira e estatística aqui e direito constitucional talvez você fique para a última. Mas não é o que eu faria, não é o normal dos alunos. Eu acho que você tem que deixar para matemática financeira e estatística pelo menos, no mínimo, 2 horas de prova. Então você vai fazer 2 horas e 40 a prova as demais provas e 2 horas, no mínimo, para matemática e estatística. Eu acho que vai ser uma prova difícil, você tem que fazer o seu mínimo, você vai ter que trabalhar, verificar quais são as fáceis, corra para as fáceis. Evidentemente, em todas. Não perca tempo nas controvérsias, não perca tempo nas difíceis. Depois, sobrando tempo, você volta. O importante, evidentemente, é que o mínimo você consiga fazer. E eu acredito que você vai conseguir o mínimo. O grande problema do mínimo, eu acho que se você seguir a minha estratégia, acho que está aqui. É onde as pessoas, às vezes, não conseguem o seu mínimo. Preste atenção na prova de matemática e estatística. Estude, dedique-se. Eu, se fosse você, agora, além das matérias peso 2, da prova número 2, pense na prova número 1, principalmente na área de matemática financeira e estatística. Ela pode te derrubar. O mínimo de 8 questões certas, dependendo do nível da prova, você vai ter que estar muito esperto. Busque as questões mais fáceis. Tá? Matemática financeira e estatística tem o poder de te deixar rolando, porque você erra na questão, você volta, a questão às vezes fica cada vez mais difícil. Você tem que ser muito esperto, encontrar as fáceis e médias dessa disciplina. E para isso você vai precisar do quê? De tempo. Então, administre o tempo para te sobrar bastante tempo para matemática financeira e estatística. Eu vou começar com elas. Pode ser também. Mas aí depois pare depois de 2 horas. Eu prefiro fazer as outras, ficar mais tranquilo em relação aos acertos e aos mínimos e ficar tranquilo tentando fazer matemática financeira e estatística. Tá bom? Então tá aqui o qual você tem que fazer primeiro. TI, administração e ética na gestão pública. Depois você vai fazer o direito penal, civil e administrativo. Depois você vai fazer o direito constitucional. Depois você vai fazer o português, depois a matemática financeira e estatística. Tá bom? Muita atenção, no mínimo 2 horas dedicadas a matemática financeira e estatística, se você é um aluno médio. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, aluno, você entendeu? Vamos falar da P2, que tem outras características. As matérias que você estudou, são matérias que eu estou pronto, professor, agora eu vou arrebentar. Porque eu estudei, eu sei tudo de contabilidade, eu sei tudo de legislação tributária do Pará, eu sei tudo de ICMS, eu sei tudo de TCMD, eu sei tudo de direito tributário, auditoria eu já estudo há anos. Aqui não tem por que me preocupar com os 40% por matéria, aqui eu tenho que arrebentar. Aqui eu tenho que, se eu não fui tão bem na prova número 1, se não eu pude fazer todas as questões, apesar de ter feito os mínimos, seguindo a sua estratégia, agora eu posso tirar de letra, posso aumentar, posso garantir minha classificação. Pode, é verdade. Tudo que eu falei é verdade. Eu arrebentei na minha prova de conhecimentos específicos. Foi a prova que eu fui melhor e joguei minha média lá para cima. Mas aqui tem uma armadilha da FADESP. Tem uma armadilha da sua banca. Você tem a matéria de economia. Com matéria de economia, apenas 5 questões. Uma prova que tem de 180 questões, 5 questões de economia, valendo peso 1, é uma matéria que, numa prova normal, ela está ajoelhada pedindo, não me estude, me deixe para lá, deixa para lá. Não, senhor. Numa prova com peso mínimo, você tem que matar todas as questões.
como eu disse, fazer uma prova equilibrada. Eles trouxeram, a FADESP esperta, trouxe uma questão para te derrubar, trouxe uma disciplina para te derrubar, para te cortar na prova de conhecimentos específicos, o que é uma coisa rara. A prova de conhecimento específico, normalmente, não é uma prova que você se preocupa muito com o mínimo, porque não é uma prova que tem matérias que você joga de lado. Nesse caso, agora, você pode ser eliminado ainda se não prestar atenção. É a matéria, podemos até dizer, mais importante das duas provas. Economia. Você tem que começar com economia, naqueles critérios de você fazer o mínimo, que eu acho que vai ser uma matéria em que as respostas vão ser mais diretas. Sim, eu começo com a economia. Número 1. Sem dúvida. Você vê que o 40% nem são duas questões. Então, você tem que fazer um número até maior, porque daria 1, alguma coisa. Você tem que fazer duas questões de 5. É complicado? É. Eu tenho que estar preparado? Tem. Não adianta nada essa estratégia se eu não vou bem preparado para economia? Não. Comece com economia. Eu começaria com economia. Tira isso da frente. Elimine o que pode te eliminar. Primeiro, resolva o problema da eliminação do mínimo de 40%. Depois, vá ser feliz, vai conquistar a sua classificação, jogue lá para cima a sua classificação, vá direto para a auditoria. Porque aquele critério de ter mais questões, aqui, desculpa, são 6, né? Desculpa, são 6. Aquele critério de ter menos questões, você tem um mínimo de 6. Eu acho que a auditoria vão ter questões muito diretas sobre os assuntos. Normalmente as questões de auditoria são bastante diretas. Ataque à auditoria. Segundo. Depois, se eu fosse vocês, aí eu ia ser feliz. Eu ia para a direito tributário, que normalmente são questões mais fáceis do que legislação do Pará. Depois eu faria a legislação do Pará. São matérias que valem muito e que você vai ter muito tempo porque você acumulou dessas outras duas, tá? Você já refez a divisão do seu tempo, como eu digo que você tem que fazer. Então, terceiro, direito tributário. Quarta, legislação tributária do Pará. Isso significa que você não vai pular questões que foram controversas, que vai te prender no labirinto, vai te tomar muito o seu tempo. Não, você tem que pular em todas elas. Mas sempre com atenção para o mínimo que você tem que fazer. Principalmente economia, que é a matéria coringa dessa prova número 2. Atenção nela, estude. E por fim, por ser uma matéria que demanda mais cálculo, ela não é tão difícil quanto matemática financeira e estatística, mas ela demanda mais cálculo, maior entendimento, maior interpretação. Eu deixaria para o final e para fazer mais ou menos 2 horas de prova, no mínimo, a parte, até pela extensão, não que você não saiba, você sabe bastante, mas é uma prova normalmente de perguntas extensas, e que são 3 matérias e uma, eu deixaria para quinta. Essas são as matérias que eu acho que você tem que fazer, essa hora, tá? E sempre dispensando 20 minutos no final para o seu gabarito. Por favor, ative o sininho, receba meus vídeos, deixe nos comentários, diga se você gostou, diga se foi útil, diga se é isso que você vai seguir. Um grande abraço.